Então, você precisa, antes de tudo, mudar aqui, ó, a mentalidade. A mentalidade. Então, meu parceiro lá, o psicólogo Thiago Santos, já disse: penso, sinto e me comporto. Então, você não pode fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, da mesma maneira que você vem fazendo todos os seus trabalhos acadêmicos. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, você vai dizer para mim que você nunca fez um Ctrl+C, Ctrl+V? Você está de sacanagem. Olha, hein? Deus está vendo, hein? Então, assim, tem um livro que eu gosto muito que diz: qual quebra as regras da Reinvente? E aí diz: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E por que eu estou colocando isso? Você lembra quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, quando a gente faz algo pela primeira vez, é complicado, é difícil, a gente vai errar várias vezes, vai errar, vai acertar, mas esse é o caminho do aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Então, assim, eu poderia dizer aqui para você: faça o TCC em 30 dias, faça o TCC sem drama, faça o TCC com um sorriso no rosto. Não! Não existe TCC sem suor. Eu lembro que no meu TCC, o meu professor, ele era assim, muito inteligente. Inclusive, o fato de querer seguir a carreira acadêmica, quem viu minha história lá no primeiro lançamento do curso, viu que eu me espelhei nele, né? Então, assim, e ele dizia para mim, pensa, ele era um cara com pós-doutorado, ele falava para mim: Tiago, 99% transpiração e 1% inspiração. Então, quando você faz algo pela primeira vez, é demorado, cara. É cansativo, é chato, mas você precisa persistir, precisa perseverar, porque o trabalho de conclusão de curso é a chave para o seu sucesso acadêmico e para o seu sucesso profissional. Então, para você mudar a mentalidade, você precisa ter isso em mente. Não dá para eu começar o trabalho de conclusão de curso fazendo o que eu fazia antes, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, colocando um catadão de informações no trabalho e tá certo. Não é assim que funciona um TCC. E olha só que interessante, ainda falando de mudar a mentalidade, eu trouxe aqui 4 ensinamentos de Descartes, René Descartes, do livro O Discurso do Método. Esse cara é um gênio, tá certo? Quem puder, né, ler esse livro, O Discurso do Método, ele é sensacional. Então, diz Descartes, e por que Descartes falava tanto do método? Segundo esse autor, se todo mundo utilizasse o seu senso para tomar decisões e chegar a conclusões, ficaria muito complicado, né? Porque eu tenho uma verdade, o outro tem uma outra verdade. Então, para acabar com isso, ele diz: vamos criar um método. Então, todo conhecimento passará por esse método, então não haverá mais individualizações, vamos dizer assim, para a chegada de conclusões. Então, ele disse o seguinte, né? O método de Descartes, para quem não lembra, né, ele estava falando do método científico. E os 4 ensinamentos de Descartes para você fazer o seu TCC e mudar a sua mentalidade é: primeira regra da evidência, né? Ele disse assim: jamais tome alguma coisa como verdadeira, né? E aí vem a célebre frase do penso logo existo. Diz esse cara que ele começou a duvidar de tudo e de todos, né? Então, e aí ele falou: poxa, se eu penso, eu existo. Então essa é uma verdade irrefutável que não dá, então, para a gente duvidar. Para vocês terem uma ideia. Estou dizendo isso, galera, porque a primeira etapa do processo, do método científico, é um problema, né? Então, você precisa de um problema de pesquisa. Muita gente, quando eu pergunto: qual é o que você vai trabalhar no TCC? Aí a pessoa fala um monte de coisa. Eu falei: tá, qual é o seu problema? E ninguém tem. Ninguém diz qual é o problema que você vai pesquisar. Então, os cientistas, e você também é um cientista, porque você está fazendo um TCC, não é isso? Quem cientista trabalha com a ciência. Então, você precisa de um problema é aquilo que vai nos mover para tentar resolver. Então, qual é o seu problema? Comece a fazer perguntas assim como Descartes, tá certo?
Então, quando você tem a sua ideia e você quer transformar a sua ideia num tema, comece a fazer perguntas. E aí sim você vai começar a ficar mais direcionado no sentido de desenvolver o seu tema. Segundo ponto do ensinamento de Descartes é a regra da análise. Diz esse cara que é importante você dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas possíveis e necessárias para tentar resolver. Então, olha só que interessante. Você tem um TCC, que é um trabalho gigante, aí você não sabe para onde começar, fica perdido, escreve aqui, escreve lá, vai na introdução, vai no sumário. Não, galera. Diz Descartes, vamos dividir esse trabalho em pequenas partes, tá certo? Fazendo pequenas partes, quantas possíveis e necessárias para tentar resolver. Então, primeiro a gente pega a introdução, o problema, o objetivo, a justificativa, e você vai ver que automaticamente uma ideia vai se ligando e completando a outra. Pense nisso, tá? Vamos tentar dividir o TCC em etapas, fica muito mais fácil para tentar resolver. Depois, conduzir, regra da síntese, né? Conduzir por ordem de pensamentos do mais simples ao mais complexo. Então, assim, olha só o que Descartes falou, vamos dividir o trabalho, a nossa tarefa, e depois pegar da parte mais simples para a mais complexa. E dessa forma, então, a gente consegue organizar o pensamento. E, por fim, a regra da enumeração, a quarta regra, então, que diz fazer enumerações completas e revisões gerais. Isso é muito importante no TCC. Então, você pode, então, como Descartes, trabalhar com checklist. O que vocês acham? Trabalhar com checklist de ações, e aí você não fica perdido, né? Acontece muito. Você começa o raciocínio, teve que parar por algum motivo, quando você vai voltar para fazer o TCC, está perdido, não sabe aonde parou. E aí até o raciocínio voltar novamente àquele ponto que você estava, você perde muito tempo. Então você pode fazer como Descartes, enumerar e fazer as revisões do seu trabalho, e dessa forma você vai ter certeza de nada omitir e dos erros, então, corrigir. Então, mudando a mentalidade, você pensar em fazer algo novo é complicado, não é fácil, mas se você questionar, dividir a tarefa, sair do mais simples para o mais complexo e fazer checklist para você não se perder nas etapas do TCC, pode ser uma ótima pedida para você se organizar.